pai da noiva viajou 700 quilômetros para aparecer na festa de noivado da filha. Chegou com o melhor que tinha, o único terno da vida, o mesmo do dia do próprio casamento. O noivo o viu na porta, olhou para aquele terno gasto e mandou ele embora. Na festa que o próprio sogro tinha pagado, Amanda estava lá dentro, radiante, sem saber de nada. E o que aconteceu quando ela descobriu, no altar, na frente de todo mundo, deixou a igreja inteira em silêncio. Lorenzo tinha o tipo de presença que enchia um ambiente sem precisar fazer barulho. Aos 38 anos, era gerente comercial numa distribuidora de médio porte, ganhava bem, vestia melhor ainda e carregava a postura de quem aprendeu cedo que aparência abre portas. Não era rico, mas cultivava com cuidado a imagem de quem é. Tinha resposta para tudo, plano para quase tudo, e um sorriso que chegava sempre um segundo antes do olhar. O tipo de sorriso que tranquiliza, antes que a pessoa saiba se precisa ser tranquilizada. Amanda tinha 34 anos quando o conheceu numa confraternização de professores no bairro. Ela lecionava no fundamental, adorava o trabalho e tinha a alegria direta de quem cresceu no interior sem precisar fingir sofisticação. Filha única, criada no Mato Grosso pelo pai. Mãe morta de câncer quando ela tinha 19. O primeiro mês foi bonito de verdade. Lorenzo apareceu numa terça-feira sem avisar, depois de um dia que Amanda descreveu como o pior do semestre. 2 alunos em conflito, reunião com os pais que virou choro, direção que não deu suporte nenhum. Ele chegou com um buquê de girassóis comprado na banca da esquina, macarrão feito em casa e um vinho barato que ele sabia que ela gostava. Sentaram no chão da sala porque a mesa estava tomada de provas. Comeram no prato mesmo, conversaram por horas. E Amanda foi dormir com aquela leveza de quem se sente vista. Foi assim por um tempo. Lorenzo ligava quando dizia que ia ligar. Perguntava sobre os alunos pelo nome. Lembrava de detalhes que ela mencionava de passagem. Tinha a capacidade rara de fazer a outra pessoa sentir que era a única coisa importante naquela hora. Amanda ficou. Faz sentido ficar quando alguém faz isso. O primeiro sinal veio 3 meses depois, disfarçado de piada. Ela o levou para almoçar num boteco de bairro que adorava. Mesa de plástico, televisão no canto, prato feito generoso, dono que conhecia todo mundo pelo nome. Lorenzo sentou, olhou para o cardápio plastificado e pediu uma água sem gás. Passou o almoço comentando sobre a higiene do lugar, com a voz baixa e um sorriso de lado que tentava parecer engraçado. Amanda riu junto, com um desconforto que disfarçou rápido. Pagou a conta, saíram. Ela disse para si mesma que era jeito dele, que todo mundo tem as suas manias. Não voltaram ao boteco. O segundo sinal foi num jantar de colegas de Lorenzo. Amanda foi de vestido floral, simples, que gostava muito. No caminho de volta, Lorenzo disse, sem maldade aparente, que da próxima vez ela poderia investir num visual mais alinhado com o ambiente. Que as pessoas do escritório tinham um padrão e que ficaria mais confortável para ela mesma. Amanda ficou quieta. Depois comprou um vestido que não era ela. Usou no jantar seguinte. Lorenzo a elogiou muito. Ela interpretou o elogio como amor. Era controle, mas vestia bem demais para parecer controle. O terceiro sinal foi o mais rápido e o que ela mais rapidamente enterrou. Numa conversa casual sobre família, Lorenzo perguntou sobre o pai de Amanda. Ela disse que ele era fazendeiro no interior. Lorenzo perguntou se era uma fazenda grande. Ela disse que não, pequena, de criação. Lorenzo fez um som neutro com a boca. Não era comentário, mas era julgamento, e mudou de assunto. Amanda notou, não disse nada. E foi a partir dali, sem que percebesse, que parou de mencionar o pai com frequência. Aprendeu, sem que ninguém precisasse explicar, que Lorenzo enxergava o interior como plano de fundo, nunca como origem. Mas romantizou tudo isso porque Lorenzo era atencioso e articulado, porque planejava, protegia e tinha respostas para tudo.
porque depois de perder a mãe aos 19 anos e crescer numa cidade estranha, a solidez dele parecia segurança. Amanda confundiu estrutura com caráter. É um erro honesto. É o tipo de erro que uma pessoa inteligente comete quando está com fome de algo que parece estável. Quando Lorenzo pediu Amanda em casamento, ela ficou em êxtase. A primeira coisa que fez foi pegar o telefone e ligar para o pai. Cícero atendeu no segundo toque, como sempre fazia quando era a filha. Ouviu a notícia, ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou com a calma de quem precisa de uma informação antes de reagir. Esse rapaz, quando é que ele vem te visitar na casa do pai? Amanda abriu a boca para responder e percebeu que não tinha resposta boa. Lorenzo nunca tinha ido ao interior. Ela sempre dizia que ia marcar, que era logo, que em breve. Em breve nunca chegou. Em breve, pai, ela disse. Do outro lado da linha, Cícero não insistiu. Disse que estava feliz por ela, desejou boa noite e desligou. Amanda ficou olhando para o anel por um momento. Depois colocou o telefone no bolso e foi encontrar Lorenzo, que estava no outro cômodo, escolhendo o salão para a festa de noivado. A festa de noivado que Lorenzo queria não era uma celebração, era uma declaração. Salão no centro da cidade, open bar, buffet servido por garçons uniformizados, lista com quase 100 pessoas. Boa parte delas colegas de trabalho dele, clientes, fornecedores, gente que ele queria impressionar tanto quanto queria comemorar. Lorenzo tinha essa característica. Toda ocasião importante precisava de plateia adequada. E plateia adequada custava caro. O orçamento chegou numa quinta-feira à noite. Lorenzo abriu o laptop, virou a tela para Amanda e disse que tinha dividido os custos ao meio, 50% para cada um, o que ele considerava o mais justo. Amanda olhou para o número, ficou quieta, disse que precisava pensar. Lorenzo fechou o laptop com leveza e disse que, claro, que ela tinha o fim de semana, que o salão precisava de confirmação na segunda. Amanda passou o fim de semana fazendo conta. A metade que caberia a ela era mais do que 1 mês e meio do salário. Ela não tinha. Tinha uma reserva pequena de emergência que a mãe teria chamado de colchão. E aquele dinheiro ela não tocava por princípio. Pensar em gastar ali a deixava com um mal-estar que ela não sabia nomear direito. Não contou nada para Lorenzo. Ele era orgulhoso. E ela conhecia bem o efeito que a palavra não tenho causava nele. Não raiva, mas uma frieza discreta que durava dias e deixava tudo pesado sem que ninguém precisasse gritar. No domingo à tarde, Amanda pegou o telefone e ligou para o pai. Cícero atendeu rápido. Ela explicou a situação sem entrar em detalhes sobre o porquê não tinha o dinheiro. Disse apenas que a festa era cara, que Lorenzo tinha dividido os custos e que ela estava num aperto. Cícero ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele perguntou o valor. Ela falou. Do outro lado da linha, silêncio por 3 segundos. Eu mando até sexta, ele disse. Simples assim, sem reclamar, sem questionar, sem fazer Amanda se sentir pequena por pedir. Pai, eu pago de volta assim que puder. Você não deve nada, filha. Amanda fechou os olhos. Ficou assim por um momento antes de falar de novo. Pai, não conta para o Lorenzo. Ele é orgulhoso, vai ficar mal com isso. Eu explico para ele depois, quando o momento for certo. Cícero ficou em silêncio 1 segundo a mais do que o normal. Tudo bem, ele disse, mas me manda o endereço da festa. Quero ir ver minha filha. Amanda sorriu, prometeu mandar, desligou o telefone e respirou fundo. O problema estava resolvido. Ela disse para si mesma que ia explicar para Lorenzo logo depois da festa. Que em algum momento, quando tudo estivesse mais leve, ia contar que foi o pai quem ajudou. Que Lorenzo ia entender. Não explicou. A festa chegou, a data foi confirmada,
O salão foi reservado e o assunto ficou soterrado sob a correria dos preparativos. Amanda mandou o endereço para Cícero numa mensagem curta. Ele respondeu com um "estarei lá". Cícero tinha 61 anos. Pele curtida pelo sol do cerrado, mãos grossas de quem trabalha a terra desde os 15. A fazenda era pequena, criação de gado, algumas galinhas, uma horta que ele mantinha por prazer mais do que por necessidade. Herdou do próprio pai e nunca vendeu, mesmo quando a vida apertou mais do que devia. Quando Dona Lúcia morreu, Cícero tinha 46 anos e Amanda tinha 19. Ele não entrou em colapso na frente da filha. Chorou sozinho, na madrugada, e de dia continuou existindo com a firmeza de quem entende que tem responsabilidade maior do que o próprio peso. Trabalhou o dobro nos anos seguintes. Amanda foi para a cidade estudar. Ele ficou na fazenda e mandava mensagem toda semana perguntando se ela tinha comido direito. No fundo do guarda-roupa, dentro de um plástico amarelado que estava lá havia décadas, existia um terno bege. Cícero o usou uma única vez na vida, no dia do casamento com Dona Lúcia, numa igrejinha do interior, num agosto de muito tempo atrás. Ela estava com um vestido simples, branco, e o sorriso mais largo que ele já tinha visto. A foto daquele dia ficava na mesinha de cabeceira. Quando decidiu ir à festa da filha, Cícero abriu o guarda-roupa, tirou o plástico com cuidado e examinou o terno. Estava amarelado nas dobras, um pouco largo no ombro. O corpo de hoje não era mais o corpo de então, mas estava inteiro. Ele passou com o ferro mais quente que tinha, abotoou devagar na frente do espelho do banheiro e arrumou o cabelo branco com um fixador que comprou na farmácia. Ficou olhando para si mesmo por um momento. Não era um homem de cidade. Nunca foi, mas era o pai da noiva e ia aparecer do jeito que sabia ser. Pegou as chaves do carro velho, colocou uma muda de roupa numa sacola para passar a noite num hotel barato que tinha reservado perto do salão e foi embora pela estrada de terra enquanto o sol ainda estava alto. 700 quilômetros, sozinho, sem reclamar para ninguém. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Lorenzo estava no salão fazendo os últimos ajustes com o buffet. Verificou a disposição das mesas, aprovou o cardápio, pediu para mudarem a iluminação de um canto que estava fraca demais. Estava no controle de tudo, como gostava de estar. Amanda chegou mais tarde, já arrumada, o cabelo preso, um vestido que Lorenzo tinha escolhido com ela numa tarde de sábado. Ele a olhou de cima a baixo e sorriu, o sorriso de aprovação que ela aprendeu a esperar. "Você está perfeita", ele disse. Ela sorriu de volta. A festa ia começar em 40 minutos. Cícero estava a 2 quarteirões de distância, estacionando o carro numa vaga na rua, apertando o nó da gravata no espelho do painel. Nenhum dos dois sabia o que estava prestes a acontecer. O salão estava cheio quando Cícero chegou. Música ambiente, copos tintinando, o burburinho de gente bem vestida num lugar iluminado com aquele tipo de luz que faz todo mundo parecer mais importante do que é. Cícero parou por um segundo na entrada e olhou para dentro com os olhos de quem chegou num lugar que não foi feito para ele, mas que tem todo o direito de estar. Ajeitou o paletó, deu um passo e entrou. Não conhecia ninguém. Procurou o rosto da filha entre os grupos que conversavam. Mas o salão era grande e havia gente demais. Caminhou devagar, sem pressa, com a tranquilidade de quem não precisa de aprovação para ocupar espaço. Foi quando Lorenzo o viu. Estava do outro lado do salão, recebendo cumprimentos com o copo na mão e o sorriso calibrado, quando notou o homem que entrava. Velho, pensou. Não com crueldade calculada, mas com o automatismo de quem classifica antes de conhecer. Pele marcada, cabelo branco com fixador barato, terno bege que pertencia a outro tempo e a outro corpo.
Lorenzo ficou olhando por 2 segundos, tentando encaixar aquele rosto em alguma categoria da lista de convidados, e não encontrou nenhuma que fizesse sentido. Desculpou-se com quem estava conversando e atravessou o salão. Chegou até Cícero antes que o homem tivesse tempo de dar mais 3 passos. Ficou de frente para ele com uma expressão que tentava parecer prestativa, mas carregava aquela distância fina de quem está avaliando. "O senhor veio para o lugar certo?" perguntou com voz baixa o suficiente para não chamar atenção. Cícero o olhou nos olhos sem piscar. "Vim, sou o pai da noiva." Lorenzo não mudou a expressão, mas o olhar fez o que o rosto não fez. Desceu devagar, do cabelo ao terno ao sapato gasto, e subiu de volta. Uma fração de segundo, o suficiente. "Que roupa é essa para aparecer no noivado da sua filha?" disse Lorenzo, ainda em voz baixa, ainda com aquele tom de quem está sendo razoável. "O senhor não podia ao menos ter se preparado melhor para uma noite como essa?" O salão continuava barulhento ao redor dos dois. Ninguém prestava atenção. Cícero ficou em silêncio por um momento. Não de vergonha, do tipo de silêncio que antecede uma resposta que não precisa se apressar. "Esse terno", ele disse, com a voz calma de quem trabalha na terra e aprendeu que pressa não planta nem colhe, "era do meu casamento com a mãe dela." Lorenzo não se moveu, olhou para o terno mais uma vez, como se a informação não mudasse o problema. "Eu entendo", disse, "mas a noite é importante demais. Tem muita gente aqui, tem um padrão." Uma pausa curta. "O senhor não ficaria mais à vontade em outro momento?" Não foi um grito, não foi um insulto com palavrão, foi pior. Foi educado o suficiente para não poder ser contestado em voz alta e cruel o suficiente para deixar claro o que estava sendo dito. "Você não pertence aqui, e eu prefiro que vá embora." Cícero olhou para ele por mais um segundo. Depois olhou para o salão, as mesas postas, a música, os copos, as pessoas bem vestidas rindo, e procurou mais uma vez o rosto da filha entre os grupos. Não encontrou. Amanda estava em algum lugar lá dentro, feliz, sem saber que o pai tinha acabado de cruzar 700 quilômetros para ser dispensado na porta como um visitante inconveniente. Não fez cena, não levantou a voz. Não deu a Lorenzo a satisfação de um conflito que pudesse ser recontado como problema do velho grosso do interior. Apenas virou as costas, caminhou até a saída, com o mesmo passo calmo com que tinha entrado. Desceu a escada do salão, atravessou a calçada e entrou no carro velho, estacionado na rua. Ficou parado por um minuto, com as mãos no volante. Depois, ligou o motor e foi embora na noite. Dentro do salão, nada mudou de ritmo. Lorenzo voltou para o grupo onde estava, retomou a conversa, pegou outro copo. O sorriso voltou ao lugar. A festa continuou como se o homem de terno bege nunca tivesse existido. Mas do lado de fora, numa das janelas do corredor que dava para a entrada, Soraya tinha visto. Soraya era amiga de Amanda havia 7 anos. Tinham se conhecido no primeiro ano de magistério e ficado próximas com aquela facilidade de quem reconhece a outra como sua gente. Ela estava passando pelo corredor em direção ao banheiro quando parou diante da janela e viu a cena lá embaixo, do outro lado do vidro. Um homem mais velho sendo abordado por Lorenzo, o olhar de Lorenzo descendo e subindo, e o homem virando as costas e indo embora sozinho. Não ouviu as palavras, mas entendeu o que tinha acontecido. Ficou parada na janela até o carro sumir na esquina. Depois, olhou para o salão, para Amanda, linda, radiante, sem a menor ideia, e sentiu um nó no estômago que não foi embora no resto da noite. Soraya ficou em conflito por semanas depois daquela noite. Dizia para si mesma que não tinha ouvido as palavras, que podia estar interpretando errado, que não era papel dela se meter no relacionamento da amiga, que Amanda era adulta, que talvez o homem não fosse